Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. E esse tema de hoje, do Evangelho, ultimamente tem sido assim um tema muito frequente nas nossas reuniões, nas casas espíritas, nas nossas palestras. E aí, quando a Ana me deu o tema, eu falei até onde nós também frequentamos, que há um outro tratamento, está sendo o tema constante de estudo, a caridade. Por que será? O nosso estudo de hoje será no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Itens que foram caídos para mim, 1 ao 3. De que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Vou ler só o primeiro parágrafo para a gente começar o nosso estudo. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, reunidos diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai por posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto mal posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me foste ver. Então responderão os justos: Senhor, foi quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste a um destes mais pequeninos, os meus irmãos, foi a mim que fizeste. Então, aí já começa, no meu ponto de vista, e daqui o que eu entendi aqui do Evangelho, que há muitas interpretações bíblicas que seguem por diferentes caminhos nessa interpretação. Por quê? Então vai ficar sentado à minha mão direita, do meu lado direito, aliás, aqueles que foram bons, e do meu lado esquerdo ficarão aqueles que não seguiram o caminho. Aí, antes de entrar propriamente no tema, a gente tem que lembrar, isso é uma coisa, no meu ponto de vista, também bastante importante, que a própria Bíblia, ela faz muitas figuras metafóricas, né? Alegóricas. Por quê? Não havia ainda naquela época a capacidade de abstração plena da espiritualidade. Então, para que certos ensinamentos chegassem àquele povo simples, rústico, ignorante no sentido de ter a simplicidade, não adiantaria vir com uma linguagem muito elaborada. Haveria de ter exemplos concretos, baseados na realidade que eles tinham, para que eles pudessem entender. Aí, nessa fase, eu faço uma comparação quando a gente está na escola,
dando aula para os pequenos. Quando vamos começar a fazer a noção de número, o professor, nas séries iniciais, no jardim, ele vai trabalhar com concreto, com as crianças menores, para depois chegar a uma abstração. Não adiantaria ele começar de uma abstração para que os alunos entendessem todo aquele processo. E a mesma coisa aconteceu aqui, naquele tempo. As pessoas eram simples, sem conhecimento nenhum, mas estava chegado o tempo deles começarem a entender certos ensinamentos. Então, era necessário que se viesse uma linguagem mais simples, uma linguagem mais concreta, baseada em fatos, para que aqueles ensinamentos, de alguma forma, pudessem chegar à compreensão deles, a capacidade que eles tinham naquela época de entender as coisas. Então, com base nisso, se criou muitas coisas, até em outras religiões, né, que ainda usam. Eu não sou conhecedora de outras. Quem está à direita é o bom, quem está à esquerda é o mal. Mas se criou certos mitos com relação a essa temática. E aí Jesus começa a exemplificar quem tem sede e foi saciado, quem estava sem teto e foi abrigado, quem estava nu e foi vestido, quem estava doente ou preso, doente no leito de hospital ou preso numa prisão mesmo, e foi visitado. O que ele demonstra com esses exemplos? Daqueles que haviam, naquele momento, estavam necessitados de alguma ajuda e foram ajudados de alguma forma. Então, ele deu esses exemplos concretos para que as pessoas pudessem entender o que é a sensibilidade. Porque a caridade, que é a nossa temática principal hoje, ela lembra muito a sensibilidade. E hoje nós estamos, no momento atual que o mundo está, nós estamos sendo acuados por quê? Pelas guerras, pela sede de poder. Aí você faz uma relação com a falta de sensibilidade dos governantes que fomentam as guerras em não pensar nas pessoas que estão sendo atingidas. Crianças, senhoras, pessoas de idade que estão morrendo sem ter noção, materialmente falando, porque estão sendo atingidas. Está faltando o quê? A sensibilidade. Está faltando o quê? A falta de caridade para com seus semelhantes. E a temática da caridade está sendo hoje abertamente a temática de quase tudo das palestras espíritas, dos ensinos que nós estamos recebendo, a temática do evangelho constante para que nós possamos acordar e vivenciar dentro dessa realidade em que estamos vivendo. Mas aí nós falamos assim, mas eu sou caridoso ou caridosa. Será que nós somos na verdadeira essência da caridade que Jesus pregou? O que está faltando para nós? Caminharmos, nos desprendermos de dentro de nós e buscarmos, na essência do nosso coração, a prática do amor ao próximo. Por quê? Nós gostamos, nós ajudamos a quem nós conhecemos, a quem é nosso parente, ou a quem a gente tem alguma
afinidade. Um amigo, uma pessoa qualquer que a gente conheça e que nos faça ter uma empatia por ela. Mas será que isso já é o suficiente? Né? Será que o que está faltando? Então, quando ele fala que nós ajudamos algumas pessoas de alguma forma, ali está a presença de Jesus. Nós fazemos essa analogia, nós fazemos essa ligação? Não, não fazemos. Porque nos falta ainda o desprendimento de entender que qualquer ato de amor é um ato de caridade. Eu não posso, ninguém pode, fazer a caridade por ostentação, para aparecer. Ah, mas eu faço isso anualmente, eu faço uma doação boa. Anualmente, eu dou, quem tem condições financeiras, uma verba exemplar para um hospital. Mas será que ele está fazendo naquele sentido de ajudar aquelas pessoas que estão lá internadas, ou está fazendo para calar a sua consciência, ou para abater no imposto de renda? Porque quem faz a doação, ele recebe um percentual de desconto. Então, o que nós percebemos? Que ainda temos que sair do nosso egoísmo interior e buscar mecanismos para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Agora, é uma coisa fácil? Não, não é uma coisa fácil. E eu, lendo essas coisas que a gente vê na internet, vi uma passagem do Chico Xavier, que estava retornando, ele fora fazer uma visita, dentre as 1000 visitas que ele fazia, para ajudar as pessoas carentes, e já era tarde da noite. Não sei se foi em Uberaba ou se foi em Pedro Leopoldo, não lembro. Quando ele estava chegando em casa, um bando de salteadores vieram em sua direção para assaltá-lo. Ele, muito ligado com seu mentor, Emmanuel, pediu ajuda. Emmanuel mentalmente fez a prece dele e pediu ajuda. Mas estranhou, porque Emmanuel não o ajudou. Mas no mesmo instante que os salteadores se aproximavam dele, ele viu uma nuvem de luz se aproximar e os salteadores chegaram perto dele, reconheceram e não fizeram nada. Quando ele chegou em casa, ele mentalmente conversou com Emmanuel. Emmanuel, você me viu numa situação de perigo e não me ajudou? Aí o Emmanuel falou, não. Mas então quem me ajudou? Foram as mães dos presidiários que você visita mensalmente e elas tecem orações a teu favor, agradecendo a visita que você faz aos filhos presos. Então, Leila, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que, às vezes, quando praticamos gestos simples, modestos, singelos, e são gestos feitos com o coração, a gente está fazendo a caridade. Quem imaginaria que aquela proteção que o Chico Xavier teve naquele instante foi em decorrência da visita que ele fazia aos presos? Mas não eram os presos que oravam, eram as mães dos presos que oravam pelo Chico, agradecendo o carinho, a ternura que ele tinha com aquelas pessoas que estavam na prisão. Então, vocês vejam como é importante
a nossa postura diante das situações difíceis que nós passamos na nossa vida. Às vezes, um simples gesto, uma simples palavra, ela tem um valor maior do que certos atos que nós fazemos, que são fatos que, perante a quem os vê, acha que são atos bastante importantes, né? Então, aí se criou essa condição que alguns irmãos de outras religiões criam. Quem está à direita é o bom, quem está à esquerda é o mal, vai para o inferno, e outras denominações que as outras religiões dão. Não devemos nos preocupar com essas coisas, porque, como eu já disse no início, isso foram figuras alegóricas feitas pelos que escreveram a Bíblia para que o povo pudesse ter a compreensão do que eles queriam ensinar. Mas à medida que a gente vai tendo uma compreensão maior, à medida que a gente vai conseguindo ter um nível de abstração maior, nós vamos conseguindo entender as coisas sob o ponto de vista espiritual. Porque aqui, num determinado momento, ele diz que naquela época não havia ainda condições de se falar abertamente da espiritualidade. Eles não seriam capazes de entender essa noção da espiritualidade. Mas havia chegado o tempo deles entenderem que eles tinham que evoluir dentro da capacidade deles. Então, foi feito aquilo que realmente teria que ser feito, né? E aí, os apóstolos perguntam a Jesus: Jesus, Senhor, quando é que o vimos? Se o Senhor não apareceu concretamente para nós, no pensamento deles, né? Aí ele responde aquilo que eu já falei: quando eu tive fome, quando apareceu, aí ele cita: quando tivesse sede, me deste o que beber, quando tivesse frio, me deu o agasalho, quando eu estava sem teto, me deste um lugar para morar, quando eu estava nu e me deste vestidos, roupas, quando estava doente, foste me visitar, etc. Todas as vezes que vocês, que nós conseguimos ajudar de alguma forma o nosso semelhante, nós estaremos praticando a caridade. Só que nem sempre nós percebemos o que devemos fazer naquela situação. Ficamos em dúvida. Por quê? Porque atualmente vivemos num mundo tão difícil que somos julgados. Fulano é boba, fulano é isso. E a gente aí se preocupa com o julgamento do outro. E por vezes, nós perdemos a nossa essência de ajudar o nosso semelhante. Né? Porque, a começar, até dentro da nossa casa, pelos nossos familiares. Ah, fulano é bobo, ele é isso, é aquilo. Então, você vai criando dentro de si um mecanismo de defesa. E quando vemos, por vezes também, porque nós temos a mania de julgar os outros, nós somos juízes impecáveis, né? E aí, quando vemos pessoas extremamente bondosas, nós dizemos: mas ele é muito bobo. Ele está recebendo isso e ainda está dando a mão para receber outra ofensa, outra humilhação. Nós falamos isso. Então, é muito difícil, principalmente no mundo moderno, nós ficarmos com a nossa essência, né? Porque, às vezes, nós vamos nos intimidando
em fazer as coisas que temos vontade de fazer. Porque o mundo, como eu disse no início, o mundo está muito cruel, o mundo está insensível. Nós estamos vivendo hoje, sem citar nomes, politicamente, situações de loucura, de dominações, de guerra, e aquele pobre povo que está sendo esmagado, que está sendo sofrido, está lá, e o que nós estamos fazendo para tentar ajudá-los? Nós não temos forças, somos pessoas simples, mas outros governantes de grandes nações, né? Então, há uma indiferença pairando no nosso planeta. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. O que nós podemos fazer? Orar, pedir a Deus para que essa situação, né, melhore. Então, também li que muitos espíritos de luz têm trabalhado muito em prol do nosso planeta, porque a nossa atmosfera psíquica, principalmente do nosso estado, do Rio de Janeiro, ela está muito tensa, está muito pesada. Então, nós, moradores daqui, temos que orar, porque o trabalho na espiritualidade está sendo muito grande. Eles têm trabalhado muito. Mas nós, como os habitantes daqui, também temos que fazer a nossa parte. E será que nós estamos fazendo? Com orações, com vibrações? É uma pergunta que fica no ar. E aí, quando Jesus fazia as suas pregações, era a pergunta constante para ele: Mestre, o que preciso fazer para entrar no reino dos céus? Para ter a vida inteira? Aí Jesus responde: o que é que está escrito na lei? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o corpo, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Faze isso e verás. Aí entra a questão. Um dos assistentes pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? Então Jesus narra a história do bom samaritano, né? Vamos resumi-la bem simples, porque a hora está. Qual é a história? O homem foi assaltado, ferido, machucado por ladrões. Passou o sacerdote. Indiferentemente, não o atendeu. Depois passou um levita. Também passou, viu o homem caído ali necessitando de cuidados, também não atendeu. Isso hoje está acontecendo muito conosco também aqui. Transpondo essa história para os dias atuais. Aí passou o bom samaritano, que parou, o socorreu, passando óleo nas feridas, né? Passou óleo nas feridas, é o que tinha na época. E aí deu vinho para ele, que é a bebida da época, para reanimar, colocou-o no seu cavalo e o levou para a hospedaria, para tratar dele. No dia seguinte, deu 12 denário, né, a moeda corrente da época, pediu ao dono da hospedaria que tratasse do homem, o alimentasse, e se passasse, o custo passasse do dinheiro que ele havia lhe dado, ele voltaria daqui a um determinado número de dias e o recompensaria pela diferença que ficou. Aí Jesus narra essa história do bom samaritano, pergunta para os discípulos e para aqueles que estavam ali presentes: quem agiu melhor? Todo mundo respondeu, logicamente, que foi o bom samaritano. Então, o que nós apreendemos dessa pequena história? Porque os ensinamentos de Jesus eram baseados
em histórias, né? Jesus no Lar, sim, naquele livrinho, é muita coisa que ele conta ali, porque era a melhor maneira, era a maneira didática que ele tinha de ensinar aos seus discípulos. Então, ele mostrou ali que duas pessoas, o sacerdote, que na época representava o máximo da figura religiosa da época, né? O sacerdote, na verdade, se ele fosse pleno, ele deveria ter parado ali para ajudar aquele homem caído que necessitava de cuidados. Mas quem o socorreu? Foi o outro, que o levou para a hospedaria, tratou dele e o deixou sob os cuidados do dono lá do hotel. Então, isso mostra o quê? Ele o conhecia? Era parente dele? Era irmão, era tio, avô? Nada. Ele se comoveu com a situação daquele irmão e o socorreu. Então, foi o que eu disse também já no início. O mundo hoje está muito insensível. Quantas vezes a gente passa e às vezes vê um irmão necessitando de algum tipo de ajuda e as pessoas indiferentemente passam, olham e seguem adiante. Isso se transporta nos dias atuais, não é? É o que a gente vê pelas nossas caminhadas. Então, o que ele quer mostrar? O que Jesus quis mostrar, objetivamente falando, com essa narrativa? Que a gente sempre tem a oportunidade de ajudar. E em todos os momentos da nossa vida, nós temos condições de ajudar. Porque quando se fala em caridade, se costuma ligar muito ao fator econômico, dinheiro. Ah, mas eu dou esmolas. Se a gente for conversar, ah, mas eu dou... Gente, não é esmola, não é dinheiro. Há tantas formas de ajudarmos ao nosso semelhante, com palavras, com gestos, com orações. Mas a gente esquece, a gente não faz. E está sendo muito chamado para nós, encarnados nesse planeta de prova e expiação, que nós temos que mudar a nossa postura. Nós temos que ter mais sensibilidade com os nossos semelhantes. Porque se houvesse uma modificação plena, com certeza o nosso mundo estaria melhor. Se nós pensássemos mais nos outros, nós estaríamos numa vibração melhor do nosso planeta. Então, ele diz assim: todo ensinamento de Jesus se resume na caridade e na humildade. É o ponto-chave, são os pontos-chaves dos ensinamentos de Jesus. Por quê? São sentimentos contrários ao egoísmo e ao orgulho. Ele faz mesmo essa antítese. Porque só conseguiremos a nossa elevação espiritual à medida em que a gente praticar a caridade plena. Se queremos evoluir como espíritos imortais que somos, perante essa infinidade de vidas que nós já tivemos e que ainda teremos, com certeza, nós temos que caminhar nesse sentido, na nossa melhoria íntima a cada dia. Não tem jeito, não tem jeito. Porque essas virtudes, a caridade, ela conduz à eterna felicidade. Essa eterna felicidade é a nossa elevação espiritual, é a nossa possibilidade de crescermos como espíritos imortais e caminharmos rumo a espíritos perfeitos que um dia seremos. Aí também ele faz alusão ao bem-aventurados, aos pobres de espíritos. Eu até já teve uma conversa sobre isso, aí muita gente fala assim, ué, como é que Jesus fala pobre de espírito? Se o cara é pobre, como é que ele vai ser bem-aventurado? Quando ele fala pobre, esse pobre aqui
é no sentido da humildade. Não é pobre, porque a gente liga ao fator financeiro, não é isso. Pobre são aquelas pessoas que são humildes, simples, serão aqueles que herdarão o reino dos céus. Aqueles que têm puro coração. São os brandos, pacíficos, misericordiosos, enfim. Amam o próximo como a si mesmo, fazem aos outros o que fariam por si mesmo e amam seus inimigos, perdoam, tudo isso nós fazemos, né? Praticam o bem sem ostentação, julgam os outros como se estivessem julgando a si mesmos. Aí entra um fator importante, aquele não dá nome de religiões. Essa separação que existe aqui na Terra é uma separação meramente, como é que eu vou te dizer? Eu diria que é uma separação feita pelos homens, preconceituosas, não é? Por quê? Porque só a minha religião é que é boa, só a minha religião é que salva. Nós convivemos com isso hoje, mas aqui fala, nós vamos ser avaliados pelo que nós fizemos. Nós colheremos aquilo que plantamos. Então, essa nomenclatura de religião A, B ou C não tem valor, porque em todos os lugares, em todas as religiões, há pessoas boas. Então, não podemos discriminar. E aí? Ela dá um bando? Gente, quanta coisa boa nós já perdemos por isso, né? E à medida que nós vamos entendendo melhor, vamos estudando melhor, a gente não tem mais preconceito. Porque o que vale é a nossa essência, é o que está dentro do nosso coração. Difícil para a gente aceitar isso, não é fácil não, gente. Mas não podemos, à medida que a gente está estudando, está aprendendo, dito pelo Evangelho. Não sou eu que estou falando, não. Jesus não vai perguntar para a gente qual é a nossa religião. Esse ponto fala de muita coisa, né? Ele fala da caridade, mas aí ele vai tocando em certos tópicos que dão assim plano para muita indagação, né? Muita reflexão. E também ele fala que nós não devemos também ser fanáticos, né? Ficar presos a certas ideias preconcebidas, porque o mandamento maior é o mandamento de Jesus. O que nós temos que nos fixarmos são os ensinamentos de Jesus. Não são ensinamentos ditos por A, B ou C. A prática do nosso crescimento espiritual, da nossa evolução espiritual, é seguir Jesus. Não tem outro caminho. E aí, ele fala também uma coisa que eu achei importante. Tudo isso já no finalzinho, já estou terminando. Quando ele fala no juízo final. Porque alguns irmãos nossos de outras religiões, eles trabalham muito no dia desse juízo final, né? Acha que tem um desencarne, que aí a gente vai para um lugar, isso que alguns passaram para mim, que eu também não entendo muito, e que aí vai ter o juízo. Você é da minha religião, daquela religião que ele é, está salvo. Você pode ter pintado e bordado, mas está na religião Y, está salvo. O negócio não é assim, não. Porque, como eu falei anteriormente, o que vai valer na nossa evolução é a nossa essência. São as coisas boas ou as coisas más que nós fizemos quando aqui encarnados. E à medida que a gente vai encarnando, a gente vai tentando se purificar, abranger, tirar alguns defeitos.
procurar se elevar mais, procurar servir Jesus mais, para que nós possamos evoluir como espíritos imortais que nós somos. Não é? Então, o que nós devemos fazer? Lutar constantemente contra todos os vícios que nós temos, que nós, em alguns momentos, temos conhecimentos do jeito que nós somos. Se eu sou muito, como é que eu vou dizer assim, ignorante, procurar ser mais maleável, né? Se eu sou muito ríspido, procurar ser mais amável. Se eu sou apegado a mil outros defeitos que trazemos, procurar ir deixando aqueles defeitos. Mas não é uma coisa fácil, não, gente. É uma coisa muito difícil. Porque nós queremos sempre ter razão. Nós sempre estamos julgando o outro. Nós não aceitamos a opinião do outro. Agora, há também uma coisa. Quando nós estamos baseados nos ensinamentos de Jesus, aí nós temos que ser firmes. Mas eu já ouvi assim, mas eu não concordo com a doutrina. Porque a doutrina a gente tem que aceitar tudo. Porque Jesus deu um lado para bater, eu vou ter que dar o outro lado. Não é? Eu não posso ter raiva do meu inimigo. O cara pintou e bordou comigo, me humilhou, e eu vou ser bonzinho com ele? Tem que ser. Eu não vou amá-lo como eu amo meu filho, a minha filha. Mas eu vou perdoar. Não vou guardar aquele rancor no coração. Não é? Então, é uma luta constante que temos que ter no nosso dia a dia. Por quê? Devemos nos lembrar que caridade maior foi feita pelo Mestre Jesus. Que perante tudo que ele passou, em momento nenhum, ele se revoltou. Em momento nenhum, ele se lamentou e ficou mal visto, mal falando palavras de ódio contra seus irmãos, que o apedrejaram, que o jogaram na cruz. Então, o que nós aprendemos com a lição de vida que esse Espírito iluminado veio para nos ensinar? Ainda não aprendemos nada. Temos que fazer um esforço constante para nos melhorarmos dia a dia. E que nós possamos, perante tudo que esse evangelho que Deus nos deu através dos seus enviados, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, que nós possamos seguir em frente, procurando seguir aquela luz que ilumina nossos caminhos, porque Deus foi muito bom conosco, enviando Jesus para guiar os nossos caminhos. Que nós possamos sempre nos lembrar que sermos caridosos não é sermos bobos. Sermos caridosos é o nosso sair de nós mesmos, procurando iluminar a nossa caminhada, procurando crescer como espíritos imortais que somos, procurando elevar a nossa mente para que nós possamos, numa outra encarnação, nós termos um caminho melhor. E agradecer a Jesus por tudo de bom que ele nos deu, que ele nos deixou, e que a gente possa seguir as suas pegadas dentro das nossas possibilidades, para que nós possamos nos tornar cada vez pessoas melhores. Obrigado, Jesus, aos espíritos amigos, a vocês que estão sempre comigo, por tudo de bom, por tudo que vocês fazem por mim e pela possibilidade de aprendizagem que eu tenho. Obrigado, Jesus. Muita luz para vocês.